Já Clovis Bevilacqua tem um entendimento que ganha importância porque o Clovis Bevilacqua foi o autor do primeiro Código Civil brasileiro. Então, a Lei 3.071 de 16, que foi revogada em 2003 pelo atual Código, e é o criador dessa lista aqui, dessa lista dos direitos reais, onde não está a posse. Então, é como, além de criar essa lista aqui, a gente pode atribuir ao Clovis Bevilacqua essa chave aqui. Essa chave, quem é que construiu essa chave aqui, esse chaveamento? Foi o Clovis Bevilacqua. Ora, se foi ele, então, o responsável por deixar a posse dentro do direito das coisas e fora dos direitos reais, é óbvio que a resposta dele passa a ser a mais importante de todas. Está aqui, então. Essa aqui é a redação original. Então, aqui está o que foi criado pelo Bevilacqua. Então, lá em 1916, quando o Código Civil foi criado, era essa a lista. Estava no artigo 674, né? E dizia, no caso, que a quantidade de direitos reais além da propriedade, prestem atenção, então já dizia aqui em cima, né? Além da propriedade, que era o primeiro direito real, tinha mais 9 direitos reais. Alguns deles ainda estão entre nós, né? Então a enfiteuse não é mais, como a gente já viu, as rendas expressamente constituídas sobre imóveis também saiu, mas todos os outros continuam, servidões, usufruto, uso, habitação, penhor, anticrese, tá errado aqui, tá aqui, anticrise, anticrese, e hipoteca, tá bem? Muito bem. Aí perguntaram para o Clovis Bevilacqua qual é a configuração, e ele disse assim, inexistem outros direitos reais além dos citados no Código Civil Brasileiro. Então, ele diz, ó, os únicos direitos reais que existem são esses aqui. Tá? Que agora a lista é diferente, tudo bem, mas só são direitos reais os que estão na lista, lá do 1225 hoje. Né? Posse, portanto, é um direito especial, a manifestação de um direito real. Olha só, eu fiz questão de frisar aqui, então foi perguntado para ele, Clóvis, posse é um fato ou é um direito? E ele disse, posse, portanto, é um direito especial. E aí, só para fazer uma ironia aqui, né? Então a gente já estudou, a gente sabe, né? Os livros nos revelam isso, que existem os direitos reais e os direitos pessoais. E agora o Clovis Bevilacqua, agora não, né? O Clovis Bevilacqua já disse isso há muitos anos atrás, né? Já faleceu, já não é mais vivo. Mas quando ele foi perguntado e questionado, ele disse que era um direito especial. Traduzindo, vamos falar numa linguagem bem simples, né? Isso é bem típico de jurista. Assim, é um direito sui generis, ou é um direito atípico, né? Uma coisa que, né, não é ordinário, não é normal. Na verdade, ele se perdeu, né? Quando foi feita a pergunta, ele não soube responder. E o mais interessante é que em 2003, quando foi aprovado o outro código, né, o novo código atual, foi dada a oportunidade, né, para as pessoas, para os juristas, consertarem isso e também não consertaram. Mantiveram a classificação do Clovis Bevilacqua, que já era um mistério. Né? E aí eu sempre digo assim, se o próprio autor do Código Civil não sabe se posse é fato ou é direito, né? Ou inventa um direito especial para fugir da pergunta, né? Quem dirá nós, né, que estamos aqui nos debruçando sobre a matéria. Mas tudo bem, então nós vamos só recapitular aqui. Nós tivemos o Pontes de Miranda, que afirmou categoricamente que posse é fato, né, e não arreda o pé dessa posição. Savigny, que começa muito bem dizendo que posse é fato, mas depois diz que é simultaneamente um fato e um direito, subiu no muro. O Vaudon, que repete Savigny na mesma linha, só com palavras diferentes. E Hennig, que aí radicaliza para o outro lado, dizendo que posse é um direito real, contrariando aquilo que diz a nossa legislação. E o Clovis Bevilacqua, que disse que é um direito especial. Né? Então ele inventou uma nova categoria, né? A manifestação de um direito real é um direito especial. A jurisprudência já tentou responder também essa pergunta. E aí, alguns livros relatam que algumas decisões judiciais, na interpretação do artigo 1647, inciso 1 e 2 do Código Civil, consideram a posse um direito real, por exigirem a outorga uxória em ações possessórias.
Então, o que é outorga uxória, professor? Eu não estudei direito de família, não cheguei lá ainda. Beleza. Então vamos lá. Outorga uxória é essa autorização que um cônjuge tem que dar para o outro em determinadas situações. Está previsto no artigo 1647 do Código Civil, é só tu confirmar aí. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Prestem atenção, fala aqui em real, ônus real, né? Que quando tu for alienar ou gravar bens imóveis, né, gravar com ônus real, tu tem que pedir autorização para o outro. E não fala em posse aqui, prestem atenção, não fala em posse. Aí, no inciso 2 diz, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Que bens? Os bens imóveis. Então, na verdade, o inciso 2 complementa o inciso 1, certo? Porque está se referindo aqui, desses bens. Que bens? Bens imóveis. Ou direitos. Que direitos? O ônus real. Então, não há aqui também nada que diga que é posse. Aqui só está dizendo que se tu for vender um imóvel, tu tem que pedir autorização do outro cônjuge. Se tu for gravar de ônus real, o que é isso, professor, gravar de ônus real? Tá aqui, ó. Se tu for hipotecar o imóvel, se tu for penhorar o imóvel, fazer um usufruto do imóvel, fazer um instituto, isso aqui, isso aqui são os ônus reais, ou ainda colocar cláusula, né, de inalienabilidade, tu tem que pedir autorização para o outro. Não há nada que diga aqui sobre ação possessória. Agora, no segundo, quando diz pleitear como autor ou réu acerca desses bens, bom, pleitear como autor ou réu é bem genérico. Poderia, teoricamente, ser numa ação possessória. Tá, acerca desses bens, mas isso não quer dizer que numa ação possessória é direito real. Então, com todo respeito aos juízes que tomaram essa decisão, né, não há nada aqui, eu já li e reli isso aqui, faço esse exercício todo santo semestre, e não há nada que diga claramente, que revele claramente que a posse é um direito real. Então, eu considero a posse um direito real. Não, não há, né? Pelo menos nesse inciso, não. E aí eu fui atrás de uma resposta e peguei agora o novo CPC, né, no artigo 73, para confirmar minha tese. Então, diz no artigo 73 do atual CPC, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Então, se tu for fazer alguma atuação judicial, né, ação judicial, versando sobre direito real, tu precisa do consentimento do outro cônjuge, tá ok? Tudo bem, então tá certo. Fala alguma coisa em posse aqui? Não, não fala. Mas lá no parágrafo 2º diz assim, nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Ora, aqui sim fala em ação possessória e dá a entender que, via de regra, o cônjuge não tem que participar. Então, prestem atenção. Se posse fosse um direito real, já estaria contemplado pelo caput do artigo 73. No momento em que o legislador coloca um parágrafo 2º para fazer uma observação sobre ações possessórias, ele está deixando, no meu ponto de vista, bem claro que a ação possessória não é direito real imobiliário. Porque se assim fosse, teria que ter o consentimento do outro. Bom, né, tu vai dizer assim, professor, para um pouquinho. Mas ele pode ter dito isso que é uma exceção, ou seja, que a posse seria um direito real, e aqui é uma exceção, de que o cônjuge não precisaria participar. Só que isso que tem cara de exceção, e tem cara de exceção, né? O parágrafo 2º pelo texto tem cara de exceção, assim, a participação do cônjuge somente é indispensável nas hipóteses de composse. Dá uma impressão assim, só quando houver composse, professor, é que teremos, no caso, a necessidade de entrar com autorização do outro cônjuge, só que composse, no caso do casamento, é regra, não é exceção. Quando as pessoas são casadas, ou até nem precisam ser casadas, basta ser juntadas,
os bens comuns estão em composse. Então eu vou agora me metendo na matéria que não é minha, né, matéria de processo civil. Se um dia tu entrar com uma ação possessória e o autor da ação é casado, tu tem sim que pegar a assinatura do cônjuge, precisa se dar outorga. Mas isso não quer dizer que é direito real. E é aí que eu quero chegar. É preciso entrar porque a lei exige assim. Está dito aqui no parágrafo 2º, e eu estou dizendo para vocês que com posse é regra. Então tu tem que pedir autorização judicial. Só que está fora da exigência do caput. O caput diz sobre direito real, e aqui fala em ações possessórias. Não tem uma coisa a ver com a outra. Então é exatamente nesse sentido que eu faço o comentário. Não há, Então as decisões judiciais são baseadas nesse aqui, que é pior ainda, né? O 1647 não fala nada sobre posse ser um direito real. Tem que fazer um exercício de uma ginástica cerebral muito grande para chegar a essa conclusão. Tá? E o artigo 73, que é o artigo que vem, né, talvez que pudesse provocar alguma confusão, né, me parece, no meu sentido, no caso, estou colocando a minha posição para vocês, que não há nada que indique também. Então, com todo respeito, a jurisprudência não nos ajuda, a legislação também não nos ajuda, nem o civil, nem o Código de Processo Civil, né, nos ajudam a definir se a posse é fato ou se é direito, né, ou se é direito real, como alguns querem fazer entender aqui, né. Vamos fazer outra pausa para o vídeo não ficar comprido.